Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã em que estamos sendo convidados a refletir nesse estado íntimo que nos alimenta, que nos sustenta. Nesse domingo radioso em que a verdade há sempre de nos envolver carinhosamente. Hoje nós vamos ler a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé aceita. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso produz o fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Dado que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo se impõe. Não. Ela se adquire. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que comete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapa os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, o que teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de ensinar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se
exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. É dela que se pode com a verdade dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra, fé inabalável, só que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime possamos alimentar os nossos pensamentos de confiança para estruturarmos uma fé sólida, confiante, que nos eleva, reergue e nos reanima. E que nessa bondade infinita do seu amor possamos mergulhar e sentirmos amparados na fé e na vontade de crescer. Obrigado, Jesus. Que Deus esteja com todos nós. Amigos queridos, nós estamos falando de um assunto extremamente importante trazido por Allan Kardec, que é a fé religiosa. E o próprio título nos traz uma questão bastante reflexiva, que a fé religiosa é condição da fé inabalável. Nós temos vários pontos de vista sobre fé, mas do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, por isso cada um acredita em determinadas situações. Nós vamos falar da fé que nós espíritas deveríamos ter ou deveríamos cultivar, porque nós precisamos saber que a fé, ela precisa ser raciocinada, para que nós possamos ter a lucidez de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Sob o ponto do aspecto da fé ser raciocinada ou cega, é outra situação que precisamos discutir. A fé cega é aquela que aceita tudo. E ela não vai buscar, na essência, aquilo que poderia demonstrar para nós, por meio da razão, a veracidade dos fatos. Portanto, a fé, quando ela não tem uma estrutura de verdade, de racionalidade, ela é uma fé que nós aceitamos tudo. Nós podemos perceber que esta fé, ela nos leva muitas vezes a agir de forma fanática. Porque nós queremos, pelo fanatismo, muitas vezes convencer o outro. E nós sabemos que a verdadeira fé, como nos diz Kardec, que nos coloca face a face à razão, é aquela fé que vai ser estruturada no pensamento, trazendo para nós a verdade. E a verdade, ela se apoia, a verdade são as leis de Deus, ela se apoia também na lei do amor. Por isso, nós precisamos buscar, nessa questão da fé, ver para nós como condição inabalável do nosso espírito.
diante das lutas, das dores, das dificuldades. A fé exerce um papel extremamente importante em nós, porque nós temos aquela convicção de crer. E cada religião, ela tem uma pretensão, ela preconiza a sua fé. Mas grande parte que o Evangelho nos mostra, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Isso já é uma situação que pede análise. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com razão. E essas religiões, especialmente aquelas que foram criadas pelos homens, sustentada por um ideal ou por um conhecimento que ela acredita como um dogma de fé, a doutrina espírita, ela já é uma doutrina que não está personalizada em nenhum homem, porque ela foi trazida pelo advento do Espírito de verdade, que é o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, ela se assenta na fé lógica, na fé racional, numa fé inteligente, onde a operosidade da lei atua diretamente no nosso pensamento, ampliando a nossa inteligência e a razão para que a gente compreenda o porquê das coisas. Então, ela é uma fé que não pode ser imposta, mas é uma fé que tem que ser desenvolvida. É uma fé que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos sendo esclarecidos. E quando somos esclarecidos, nós começamos a construir um pensamento em cima de um conhecimento que nos sustenta. E diante das lutas, nós vamos perceber o quanto a fé deixa para nós essa convicção de que o que é melhor, de acordo com a lei, nós passaremos também a compreender. Então, nós precisamos buscar que, para uns, tem muito temor ainda, é uma coisa mais forçada, né? E o orgulho, a vaidade, muitas vezes nega, não nos deixa perceber a força das leis que estão dentro de nós. Por isso que a fé religiosa, ela é uma condição da fé inabalável, porque nós precisamos entender que a nossa religiosidade, ela já é como se fosse um princípio nato em nós, de buscarmos na credibilidade com Deus. E há pessoas que parecem, de algum modo, trazer essa centelha divina, que ela vem com toda a força para desenvolvê-la, para ampliar. E assim nós passamos a assimilar as verdades espirituais, que é, sem dúvida, para todos nós, um estado de progresso. Já outras pessoas, elas já têm dificuldade, porque elas não acreditam na nossa imortalidade. E esses pensamentos são mais retardatários, e prejudica muitas vezes o desenvolvimento da fé. E nós temos que acreditar que a fé, ela amplia a nossa intuição quando nós temos o sentido de aprender a controlar, a vigiar, a perceber o nosso pensamento e a nossa forma de agir, que está ligada à minha razão. É muito importante também que a gente possa analisar que no nosso contexto de vida, nós temos também aquelas pessoas que não acreditam em nada, são incrédulas, né? E essas pessoas, quando são incrédulas, elas também não se apoiam em nada, porque elas não acreditam. E a fé necessita de uma base, e essa base, que é a inteligência, para que a gente possa raciocinar,
sobre tudo aquilo que nós devemos crer. Não é tudo. Por isso que o Evangelho nos mostra. Não são todos que dizem Senhor que entrarão no reino dos céus. Porque não são todas as palavras dos homens que são verdades. Para crer não basta ver. Olha quanto isso é importante. Para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E para compreender, eu preciso usar da inteligência, da razão, para que eu possa fazer análises mais profundas. Então, a fé cega já não é deste século. Quantos de nós acreditamos em imagens, em santos, fazemos promessas? E quem são os santos? Não são espíritos que conseguiram chegar em um termo de evolução? Mas nós muitas vezes nos prendemos à questão das imagens de barro, e não mergulhamos na luta do espírito para acreditar. Jesus muitas vezes disse que nós éramos seres de pouca fé, mas hoje nós não podemos mais ficar mergulhados na fé cega. Hoje, esse dogma da fé cega produz o maior número de incrédulos. Quando nós falamos, eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, porque ele pretende impor as suas ideias como se fosse uma verdade. E o raciocínio e o livre-arbítrio fazem parte da estruturação de nossa fé, porque ele levanta para o incrédulo aquilo que ele não podia, ele não pode crer, ele não aceita. E é quando o Evangelho nos diz, principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ele deixa no espírito algumas coisas de vago, que dá nascimento à dúvida. Quantas pessoas trazem hoje um vazio existencial pelas dúvidas? Então, quando nós temos uma fé raciocinada, ela se apoia nos fatos, na lógica, e nela não deixa nenhuma obscuridade para trás. Então, nós precisamos ter a certeza, e ninguém tem a certeza se não compreendeu o porquê das coisas. Eis porque não se dobra. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque a razão, ela dimensiona a capacidade de compreensão que a inteligência promove para nós. E a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Por isso, amigos queridos, nós precisamos refletir na verdade, para que ela não se torne um apogeu, uma coisa distante, um pensamento apoiado na inteligência lúcida, na inteligência moral, na convicção da verdade, nós vamos conseguindo direcionar o nosso pensamento para as leis que regem a nossa evolução. E compreendendo as leis, nós vamos compreender o valor do amor e da vivência da justiça de Deus em nossa vida. Deixamos aqui essa reflexão neste domingo para que todos possam pensar na importância de uma fé lúcida. Crer com lucidez é diferente de apenas crer. Crer na imortalidade, crer no espírito que somos, crer na vida futura, crer nas nossas construções, crer no esforço da vontade. Só isso vai fazer com que a solidificação do pensamento amplie a nossa visão sobre o que seja uma fé lógica, uma fé lúcida, uma fé raciocinada. Que Jesus nos abençoe
e que nós tenhamos fé neste momento do passe, rogando aos espíritos amigos que possam nos fortalecer, trazendo a todos nós a força do amparo. Mestre Jesus, que nós possamos receber o influxo divino do passe, fortalecendo-nos, Senhor, nas energias que renovam nossa maneira de pensar e de sentir. Fluidifica a nossa água, Jesus, para que ela se transforme em medicamento, energias que vão nos sustentar, que vão renovar nossas energias perispirituais. E que este mesmo momento que nós estamos rogando para nós, roguemos também para os nossos entes queridos, para os familiares que ora passam por suas dificuldades. Que todos sejam fortalecidos, Senhor, na sua fé, na compreensão, no seu amor. E que este amor se estenda para toda a humanidade que sofre. Que Deus, nosso Pai, olhe por todos nós, Senhor. Que assim seja. Mestre Jesus, que os irmãos que ora estão conosco nesta manhã do Evangelho recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Estejamos sempre em paz, hoje e sempre. Que assim seja.